objetivo oferece a estrutura necessária para a ação. Um objetivo oferece um destino, um ponto de contraste contra o presente e uma estrutura dentro da qual todas as coisas podem ser avaliadas. Um objetivo define o progresso e o torna empolgante. Ele reduz a ansiedade, porque se você não tiver todas as coisas podem ter qualquer significado ou significado nenhum, e nenhuma dessas opções contribui para um espírito tranquilo. Olá, aqui é a Anne, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitiva, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre como criar metas do zero. Eu decidi abrir esse podcast com uma citação do livro 12 Regras para a Vida, do Dr. Jordan Peterson, porque esse trecho deixa bem claro a importância de determinar metas para o ano, bem como ter objetivos a longo prazo, né? Lá no meu Instagram, o Psiane Freitas, eu sempre falo sobre como e por que a gente deve construir uma vida significativa. Uma vida significativa é uma vida que vale a pena ser vivida, além de ser um modo preventivo de evitar adoecimentos psicológicos. Quando você vive uma vida de acordo com seus valores pessoais, onde você consegue estar presente de verdade em cada momento e ser útil às pessoas que você ama, você consegue escapar do piloto automático. O piloto automático é tipo aquele estilo de vida onde todos os dias você faz as mesmas coisas, pensando sempre nas próximas tarefas, nas próximas demandas, e assim a rotina vai ficando cada vez mais cansativa. Tu não tem momentos de prazer e os momentos de descanso começam a ser aí pincelados de culpa e arrependimento por você não estar produzindo mais, trabalhando mais, fazendo mais dinheiro. E o problema aí é que além de você não estar vivenciando o momento presente, nem existindo no mundo como você gostaria, é que no fim das contas isso não te ajuda a ser mais produtivo, isso só te deixa mais cansado. Mas a vida é assim, a vida acontece, todos nós temos boletos para pagar e seria utópico não aceitar a realidade como ela é. Então não, esse modo de viver mais sereno, mais intencional, ele não vai chegar até você de forma natural, porque a forma como a nossa sociedade funciona é adoecedora. E é por isso que criar metas, avaliar os nossos fracassos, os nossos acertos é tão importante. Porque assim, mesmo que a gente tenha que dedicar a maior parte dos nossos dias trabalhando, a gente consegue instalar na nossa rotina pequenas mudanças que fazem grande diferença na nossa qualidade de vida. E é claro, também nos dá um senso de propósito. Bem, então vamos para a parte prática, né? Vamos falar sobre metas, como criar metas, como torná-las realizáveis, né? Antes de começar a escrever as suas metas, você precisa fazer uma pequena análise do seu último ano. Você pode começar avaliando, por exemplo, quais foram as metas que você conseguiu alcançar no último ano. E quais foram os hábitos que você gostaria de manter na sua vida, né? O que você gostaria de continuar aprimorando, que você já tem feito no último ano, durante esse novo ano. Aqui o ponto é lembrar que a nossa vida não muda completamente do dia para a noite. As mudanças elas vão acontecer aos poucos, por meio dos hábitos que a gente vai adquirindo e adicionando à nossa rotina. Durante essa época, né, de final de ano, começo de ano, a gente fica bem eufórico para criar metas, para ter o nosso glow up, para mudar a nossa vida de cabeça para baixo, porque a gente gostaria de fato de estar vivendo uma vida diferente da que a gente está agora. Tá tudo bem com isso, mas é importante lembrar desse ponto, né? De que a nossa vida não muda do dia pra noite. Ela vai mudando aos poucos, então cabe muito você analisar aí seu último ano, perceber o que você conseguiu aprimorar, o que você conseguiu realmente modificar, que trouxe positividade e trouxe, né, progresso pra tua existência e de que maneira você conseguiria continuar aprimorando esses hábitos, esse modo de comunicação, enfim, o que você conseguiu aí alcançar nesses últimos tempos. Agora, quando você for determinar suas metas do ano, lembre-se de escolher uma meta principal. A meta que você vai aí focar com mais afinco ao longo do ano, ou seja, aquela que é mais importante para você.
porque não se deve fazer metas em excesso. O objetivo aqui é cumprir as metas de forma que você possa melhorar a sua qualidade de vida e não te sobrecarregar de coisas que possam nem ser tão importantes assim. Por isso, escolha com sabedoria. Mas isso não é tudo, né? Criar boas metas não é só escrever alguns desejos em um pedaço de papel. Você precisa trazer elas para a realidade. O que isso quer dizer? Tu precisa destrinchar essas metas de tal modo que elas se tornem quase palpáveis. E a gente vai fazer isso através de uma técnica que eu adoro, que se chama SMART. A técnica SMART ela é um acrônimo, né? O que quer dizer aí que cada letrinha dessa palavra significa um passo que você precisa tomar. Em inglês, esse acrônimo, né? Esses 5 passos são aí Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time-Based. Em português, isso vai significar os seguintes passos, né? Toda meta precisa ser, então, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. A letra S, né, do acrônimo SMART, ela vai significar específico. Nessa etapa, você precisa especificar a sua meta. Ai, ficou bem redundante. Mas enfim, você precisa tornar esse objetivo o mais tangível possível. Aqui, o que você precisa fazer é tentar transformar essa tua meta em pequenos passinhos, um comportamento que seja possível de observar. Anne, fala a minha língua, não tô entendendo nada. Vamos lá. Por exemplo, a meta. Em 2023 eu quero emagrecer. Veja, observe como essa meta é muito vaga, né? Tu tem aí 365 dias, emagrecer é um conceito vago, emagrecer quanto, em quanto tempo, é nesse sentido que a gente quer trabalhar. Então, nessa parte de ser específico, em vez de você ter a meta, em 2023 eu quero emagrecer, você pode mudar, né? Você pode transformá-la aí em mais específica, determinando, por exemplo, eu quero emagrecer em 2023 7 quilos. A próxima letrinha, então, é o M, que quer dizer mensurável. Tornar uma meta mensurável significa que você vai ter que criar parâmetros específicos para acompanhar a tua evolução. Então, por exemplo, em janeiro ali, tu determinou que quer emagrecer 7 quilos. Você tem que pensar agora o que você precisa estar fazendo. Mensalmente, diariamente, semanalmente. Onde é que você precisa estar no mês de maio, por exemplo, para considerar que você está progredindo bem nessa meta? Aqui talvez você possa colocar pequenas tarefas, né? Pensando nesse objetivo aí de emagrecer 7 quilos. Tu pode colocar algumas tarefas como no mês de maio eu já fiz uma avaliação nutricional e eu tô indo pra academia 3 vezes na semana. Ou, eu comecei a terapia para lidar com a minha compulsão alimentar. Enfim, são pequenos pontinhos, né? Pequenos pontos de progresso que você vai poder checar mesmo para ver se você tá progredindo nessa meta de emagrecer 7 quilos em 2023. A letra A, que é o nosso terceiro passo, ela quer dizer atingível. É a parte mais simples da meta, que quer dizer que a sua meta tem de ser possível de ser realizada dentro dos parâmetros que você especificou e, é claro, baseado na tua realidade de vida. Por exemplo, se você especificar aí que quer emagrecer 50 quilos em 2 meses, talvez essa não seja uma meta alcançável para a tua realidade nesse momento, porque, sei lá, talvez tu ainda não tenha o hábito de fazer exercício físico, ou tu tenha um descontrole muito grande com a alimentação, comportamentos compulsivos, enfim, né? Então lembre-se de, a médio prazo, que são as metas do ano, ser humilde, né? Então, ser o mais realista possível nessa meta. Por exemplo, a meta de 7 quilos em um ano é completamente possível, né? Até um pouco mais do que isso, para certas realidades aí. A letra R, então, que é o nosso próximo passo, ela quer dizer uma meta relevante. Esse ponto é importantíssimo. Esse ponto é um dos pontos que eu mais adoro, que é escrever, refletir, tirar um tempo para escrever e refletir sobre qual é o real motivo de você querer alcançar essa meta. Veja bem, nesse momento de final e começo de ano, a gente tem vários estímulos aí de tudo quanto é lado vindo de falar sobre glow up, de falar sobre desenvolvimento pessoal e o que você precisa mudar para ser aquela garota ou aquele homem ideal e não sei o que.
E às vezes a gente acaba puxando pra nossa vida metas que nem fazem tanto sentido assim. É só porque parece que é o saudável, ou parece que é o bonito. Enfim, quando você passa por essa fase do especificar por que essa meta é relevante pra você, você tem um tempo ali pra refletir a importância. Por que essa meta é tão importante pra você? Que você vai dedicar 1 ano da sua vida investindo nela. Como é que você vai se sentir em relação à tua autoestima quando você finalmente tiver alcançado ela? O que essa meta vai trazer de positividade, de acréscimo na tua vida? Então, suponhamos... Esse passo é importante, dei uma errada, gente. Esse passo é importante porque quanto mais relevante essa meta for pra você, mais entusiasmada, mais motivada você vai estar em relação a essa meta. Muitas vezes a gente é influenciado, né, como eu estava falando mais cedo, e a gente acaba colocando como meta, sei lá, eu quero comprar um iPad esse ano. Mas qual a importância desse iPad pra você? O que isso vai mudar na sua rotina? Isso vai te ajudar a fazer notas melhores, estudar melhor, sei lá, fazer resumos mais acessíveis quando você precisar deles, te aliviar espaço na tua rotina. Veja como isso vai para além de um desejo que é superficial. Esse é o ponto desse passo. É realmente entrar, se conectar com o motivo pelo qual você quer alcançar essa meta. Você quer emagrecer 7 quilos, por que motivo? Porque você acha que tal peso é o ideal para você? Ou você tem dados na realidade de que se você emagrecer, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais saudável, ou se você alcançar determinado corpo, não porque é o que esperam de ti, mas porque você vai se sentir mais bonita, mais sexy, enfim. Realmente se conectar com esse objetivo para que ao longo desse ano, quando você tiver aqueles momentos de desânimo, você tenha alguma coisa a recorrer, você tenha aquele pedacinho de papel ali ou aquelas notas do celular que você escreveu sobre quão relevante é aquela meta para você recorrer, dar uma lida e pensar, nossa, realmente, eu não tô animada pra fazer isso hoje, não tô animada pra levantar a minha bunda da minha cama confortável e ir lá fazer exercício físico, que é super chato. Naquela academia super quente que não tem ar-condicionado. Enfim, você vai ter ali os motivos pra isso. Você vai ler aquelas notas e pensar, não, realmente, isso é muito importante pra mim. Eu quero muito chegar no final do ano e ter alcançado isso, eu vou me sentir muito bem comigo. Eu vou levantar e vou ir, porque é só um dia e eu só preciso pensar no dia de hoje. Enfim, a próxima letra, o próximo passo, né, que é o último aí, é T de temporal. Aqui tudo que você precisa fazer é determinar uma data limite para cumprir essa meta, né? E como a gente tá falando de metas do ano, isso meio que já tá organizado aí, já tá pressuposto que você vai ter 365 dias para alcançar essa meta. O que você pode fazer ali para aprimorar isso, né? Lembrando ali daquela fase de tornar a tua meta mensurável, tu pode juntar as duas coisas e ir determinando quais passos você deve ter alcançado em tanto tempo deste ano. Por exemplo, suponhamos aí que a tua meta seja juntar 12 mil reais este ano. 12 mil por quê, Anne? Porque 12 meses, mais fácil para eu fazer a conta. Então, sendo aí 12 mil reais por mês. Até o mês de maio, então você já deve ter reservado 5 mil. Até o mês de outubro, você já deve ter reservado 10 mil. E por aí vai. Entendeu? Então, ter um planejamento organizadinho de em determinado tempo você ter alcançado determinados passos, determinados pontos ali da tua meta, para que no final do ano você tenha alcançado ela. Bem, esses são os 5 passos do método SMART, que vai te ajudar aí a criar boas metas, a mensurar teu progresso e te dar um senso de organização e controle sobre o teu planejamento. E se você quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, se conectar um pouco mais comigo, saber um pouquinho mais da minha vida e os conteúdos que eu compartilho, tu pode me seguir ali no Instagram. O meu arroba é psi.anifreitas. Esse Anne aí é com Y, tá? Mas se for muito difícil pra você achar aí, aqui na descrição do podcast mesmo, tem o link no finalzinho da descrição. Então é só você clicar. Eu te espero no próximo episódio.